Palmeiras foi à Arena Barueri e amassou o Corinthians, venceu por 3-0 sem nenhum susto e com muita dominância. E eu tô falando isso pra vocês com muita naturalidade, porque, acreditem ou não, isso se tornou natural, se tornou rotineiro. A gente tá se acostumando com grandes atuações do Palmeiras em grandes jogos. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tava com saudade de gravar aqui pra vocês, vamos falar de Palmeiras e Corinthians, mais um amasso, mais um 3-0, mais um grande jogo do Palmeiras de Abel Ferreira contra o Corinthians, em clássico, jogo grande, mais um grande jogo de muitos jogadores individualmente falando e coletivamente, um Palmeiras quase que impecável. No vídeo de hoje eu vou falar muito com vocês sobre essa grande atuação do Palmeiras, sobre o que fez o Palmeiras vencer o Corinthians por 3-0 individualmente e coletivamente também, sobre esse fato meio bizarro, mas que no fundo é verdade, que a gente tá se acostumando com os jogos desse tipo, a gente nem se surpreende mais. Mas antes da análise, dois recados importantes. Primeiro, inscreva-se aqui no canal, se você ainda não tá inscrito, né? Que é a oportunidade melhor depois de um 3-0 contra o Corinthians, pelo amor de Deus. Então inscreva-se aí e deixe seu like também, que é muito importante que esse vídeo chegue cada vez a mais palmeirenses. E agora um pedido que é meio uma dica também para vocês. Já baixou o OneFootball, meu filho? Não baixou? Então você pode escanear esse QR Code que está aqui na tela ou também clicar no primeiro link da descrição aqui do vídeo, que você tem o link que você vai direto para baixar, seja iOS, seja Android, não importa. Lá você tem todas as notícias do Palmeiras, melhores momentos logo depois do jogo, tempo real, e você ainda assiste a Bundesliga de graça, tá? De graça. O aplicativo é de graça. É só você clicar e baixar. Então baixa aí que eles fortalecem. Então vamos lá, mais um jogo de total controle do Palmeiras. O Palmeiras controlou o Corinthians e controlou as ações em todas as fases do jogo, praticamente o jogo inteiro. E taticamente falando, passando por todos aqueles pontos que a gente falou aqui em vários vídeos no canal, tem uma playlist análises coletivas, que eu falo sobre tudo isso que eu vou falar agora, que é o quê? Com bola, o Palmeiras com os dois pontas colados na linha lateral para poder abrir a defesa do adversário, isso funcionou muito bem contra o Corinthians, então você tinha o Dudu de um lado e o Verón ganhando oportunidade do outro, com os pontas colados na lateral, atraem os dois laterais e abre espaço entre zagueiro e lateral, que o Palmeiras pôde aproveitar com infiltrações, muita facilidade para sair desde trás com o goleiro, então o Palmeiras atraindo a pressão do Corinthians e sabendo explorar muito bem as costas. Cara, a facilidade com que o Palmeiras achou os jogadores nas costas dos volantes do Corinthians foi uma enormidade, então muita facilidade para sair jogando nesse sentido, e quando perdia a bola pressionava imediatamente para poder recuperar, e claro, aquela verticalidade de sempre que a gente já conhece. Palmeiras letal, frio e calculista. Já no momento sem bola, o Palmeiras também teve controle. Sim, você pode ter controle do seu adversário quando você não tem a bola. O Palmeiras fechava muito bem o centro do campo e, fechando esse centro do campo, induziu o Corinthians a jogar pelos lados. A partir do momento que o Corinthians ia jogar pelo corredor lateral, o Palmeiras sufocava, pressionava, criava uma zona de pressão, mordia para tentar recuperar a bola, para tentar matar a jogada. O Palmeiras fez isso muito bem mais uma vez, e o Palmeiras tem feito isso várias vezes. E o que é louco é que, mesmo assim, mesmo com tudo isso que eu falei, dos dois primeiros gols, os gols do primeiro tempo saíram em duas bolas paradas, uma bola parada ofensiva igual praticamente nos dois gols, uma cobrança com o pé fechado, né, com o pé esquerdo do Veiga e um cabeceio no primeiro pau, primeiro do Gomes e depois do Rony. E detalhe, essa bola parada ofensiva do Palmeiras é pouco comentada, tá? Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aqui falando mais, só que é muito boa, muito eficiente a bola parada do Palmeiras. O Palmeiras faz muitos gols assim, e é interessante porque o Palmeiras faz muitos gols assim em momentos em que tá agredindo seu adversário, tá criando chances, não tá conseguindo matar, e aí numa bola parada consegue matar, simplesmente para confirmar a superioridade no jogo. O Palmeiras fez isso contra o Corinthians, contra o São Paulo, por exemplo, na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras estava amassando, mas o primeiro gol sai de uma jogada ensaiada de bola parada no cruzamento do Scarpa e o gol de cabeça do Danilo, então é importante valorizar esse momento também. A bola parada também é uma fase do jogo que a gente precisa prestar atenção, e o Palmeiras faz muito bem isso. E o terceiro gol numa transição que tem muito mérito pro Zé Rafael, que partidaça fez o Zé Rafael, ouso dizer que foi uma das melhores dele com a camisa do Palmeiras, anulou completamente o Paulinho não fez absolutamente nada, e na jogada do terceiro gol, ele sofre a falta, levanta, não cava, não fica rodando no chão, segue a jogada, dá um belo passe pro Dudu, e aí o Dudu, genial, né, cara, faz a finta, bate de perna esquerda, depois o abraço dele no Abel na comemoração, é um negócio maravilhoso.
E cara, é loucura. A gente vai vendo, o Dudu é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, gente. A gente tá vendo ele quarta e domingo aí fazendo gol contra o Corinthians, fazendo gol em Libertadores e tudo mais. O Gustavo Gomes, com o gol que ele fez hoje, ele se isolou como o sexto zagueiro com mais gols pelo Palmeiras. São 19 gols agora e tem brecha para fazer muito mais ainda. Com mais um ele sobe posição, mais dois sobe mais duas posições. Então ele vai galgando espaços, é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, assim como o Dudu. Estamos vendo ele aí quarta e domingo. Mas voltando a falar sobre o coletivo, sobre a dominância do Palmeiras, até nos momentos mais desconfortáveis, vamos dizer assim, naquele segundo tempo ali antes do Palmeiras fazer o terceiro gol, pode dizer que foi o momento mais desconfortável do Palmeiras no jogo. Eu tô colocando essas aspas porque o Corinthians tinha a bola, né? O Corinthians tinha a posse de bola, até conseguiu anular bem em algum momento o Danilo ali na saída com uma marcação um pouco mais individualizada, assim como o Veiga nessa fase do jogo ali, nesse momento, uns 10, 15 minutos ali desse segundo tempo. Só que porque eu coloquei as aspas, né? Porque o Corinthians teve a bola, mas não teve controle nenhum. O que o Corinthians conseguiu fazer? O Palmeiras se fechava muito bem, pressionava bem a bola, fechava as linhas de passe do adversário e o Corinthians não tinha nenhuma alternativa para fechar o bloqueio do Palmeiras. Então foi um momento desconfortável, bem entre aspas, porque o Palmeiras estava traindo o Corinthians, estava só esperando encaixar uma transição, perdeu alguns gols em transição, mas conseguiu matar o jogo com o Dudu. E essa questão dos gols perdidos é importante de ser citada também, porque mesmo com toda essa superioridade do Palmeiras, com todo esse domínio, com todo esse controle e com 3-0 no placar, é um 3-0 no placar. O Palmeiras mesmo assim perdeu gols, e não foram poucos gols que o Palmeiras perdeu não. Teve Rony na cara do gol perdendo, teve Veiga perdendo gol também, teve o Verón desperdiçando um contra-ataque que o Palmeiras estava em superioridade numérica, se não me engano, que poderia ser uma boa chance, ele tentou driblar ali o Paulinho e perdeu a bola. Teve o lance do Rony impedido, que ele faz o gol impedido e que o Veiga bate ali, que talvez poderia entrar se o Rony não tivesse interferido na jogada. Teve o Navarro cara a cara, depois que ele entra já no segundo tempo, que o goleiro faz a defesa. Então, assim, só isso tem 5 lances. E tem mais, assim, o Palmeiras perdeu gols ainda. Mas a gente criou tanto, foi tão dominante, tão superior, que esses gols acabaram não fazendo falta. E falando individualmente agora, mais uma vez, o trio pilar do Palmeiras indo bem, Dudu, Veiga e Danilo. Fiz um vídeo aqui analisando os três e por que os três são os pilares desse time. E, de fato, mais um grande jogo, Veiga com 2 assistências. Gente, o Veiga tem 13 gols e 7 assistências em 23 jogos pelo Palmeiras em 2022. São 20 participações diretas em gol em 23 jogos. E a gente tá em abril. A gente tá em abril e o cara já tem 20 participações diretas em gol. É um negócio absurdo. Dudu fazendo gol em derby também, sempre um cara decisivo. A dupla de zaga muito segura, o Gomes sempre muito bem. O Murilo fez uma baita partida. Os laterais também foram bem. O Piquerez, cara, talvez tenha sido o melhor jogo do Piquerez pelo Palmeiras. O Marcos Rocha até chapéuzinho deu, né? Que lance maravilhoso, coisa linda. O Zé Rafael, como eu disse, se não foi o melhor do jogo, foi o segundo melhor atrás do Veiga, talvez, não sei muito bem. Teve o Verón correspondendo um pouco mais agora que ganhou a titularidade, né, para essa partida. Ele é um cara que vinha entrando muito no segundo tempo e que foi bem, eu achei pelo menos, nesse jogo contra o Corinthians, talvez ganhe ainda mais oportunidades daqui para frente. Mas enfim, depois de tudo isso que eu falei em relação à atuação do Palmeiras coletivamente, individualmente, eu quero entrar mais nessa questão que eu coloquei no título do vídeo, né? Que a gente meio que se acostumou, que virou rotina essas grandes atuações. Porque, gente, é verdade. Quando o Palmeiras entra com 3 pilares em dia, quais são esses 3 pilares? Intensidade, concentração e o time titular completo, ou quase que completo. Quando esses 3 pilares estão em dia e entram em campo, o resultado inevitavelmente é esse em termos de atuação. É um Palmeiras dominante. Tanto que, percebam, sempre que o Palmeiras não vence um jogo ou não joga bem em uma partida, sempre tem relação com pelo menos um desses 3 pilares que eu citei. Às vezes até mais de um, mas sempre tem relação ou com a intensidade baixa, ou com concentração baixa, ou com muitos jogadores do time titular fora. Sempre tem relação com isso. Quando esses 3 pilares entram juntos em campo, é difícil segurar, cara. E, gente, vamos parar pra pensar, um jogo desses contra o Corinthians, há alguns anos atrás, seria um negócio histórico, que a gente ia ficar maluco, ia ficar super surpreso. Esse 3-0 de agora é só mais um, gente. No próprio último jogo, 2-1, foi um resultado mais apertado, mas o Palmeiras foi muito superior. Fiz vídeo aqui falando sobre também. Teve o 4-0, teve aquele 2-0 na semifinal do Paulista também, que a gente foi muito superior. Tá ficando muito rotineiro essas grandes atuações. E quando vamos ampliar o foco um pouco maior, né? Falei sobre o Corinthians. Quando a gente amplia o foco pra
clássicos, a gente ainda tem vitória em final de Libertadores contra o Santos, 4-0 contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista, que talvez seja a maior virada da história do Palmeiras, ou pelo menos uma das. E agora, se a gente amplia ainda mais esse recorte para era Abel Ferreira, gente, vamos pensar, a gente amassou o maior rival, ganhou por 3-0 sem nenhum susto e com muita dominância. E em que lugar fica esse jogo entre as melhores ou entre os mais memoráveis jogos do Palmeiras na era Abel Ferreira? Talvez não entre nem no top 10. Então, para vocês terem uma noção, um jogo tão dominante contra o maior rival vencendo por 3-0 nessa era Abel Ferreira, que tem um ano e meio, um pouco mais do que isso, talvez não entra nem no top 10 de jogos mais memoráveis ou de melhores jogos desse Palmeiras. Então, só para a gente parar um pouco e pensar o que a gente está vivendo e realmente o quão rotineiro se tornou uma grande atuação do Palmeiras em um jogo importante. Esse é o nível, meus amigos. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários também. Vamos trocar uma ideia, o que vocês acharam desse jogo e tudo mais. O vídeo de hoje eu fiz um pouco mais falando, né, analisando, mas sem mostrar muita imagem, porque eu queria que esse vídeo chegasse a vocês no dia seguinte da nossa vitória, certo? E como demora para sair imagem do jogo, jogo completo e tudo mais, para analisar, eu vou fazer um vídeo talvez segunda, terça-feira, enfim. Então, dá a oportunidade para vocês comentarem aqui o que vocês querem que eu analise, querem que eu faça um vídeo falando sobre as bolas paradas do Palmeiras ou sobre um jogador especificamente, enfim, comentem aí que eu vou estar sempre lendo as sugestões de vocês, a sua sugestão pode virar um vídeo aqui no canal. No mais, não é possível que você chegou até aqui no vídeo e não vai deixar o seu like e se inscrever no canal, né? Pelo amor de Deus, se você tá aqui até agora, checa se você não tá inscrito aqui, se não estiver, por favor, se inscreva e também, muito importante que você pegue o link do vídeo aqui em cima e mande para aquele seu grupo de amigos no WhatsApp, aquele grupo de palmeirense, manda para geral, para cada vez mais gente conhecer o nosso trabalho aqui, fechou? No mais, vejo vocês no próximo vídeo, uma análise um pouco mais mostrando lances aí desse Palmeiras e Corinthians. Espero as sugestões de vocês e a participação de todos. Vejo todos numa próxima. Tchau, tchau.